Shalom Lahema, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui, LS Podcast. Eu queria agradecer a todos os irmãos, todos que têm cooperado conosco, assistindo o vídeo aí, dando seu joia, compartilhando, isso ajuda bastante. Muito obrigado, Deus abençoe. Se for novo por aqui, o assunto te interessar, se inscreva no canal e ajude a gente a seguir crescendo aí na graça e no conhecimento. E na reflexão bíblica de hoje, nós temos um tema maravilhoso e muito importante. E esse tema serve para todo mundo, para mim, para você e para todos que se denominam servos do Senhor, que se denominam cristão. Esse é um tema que nos desafia. Mateus 6, 22 e 23. Antes de nós ler esse tema maravilhoso da palavra de Deus, vamos aqui meditar aqui no que disse um poeta bem famoso. Você deve conhecer esse poema, talvez não o poeta, mas esse poema, bem conhecido, diz da seguinte forma: os olhos são janelas para a alma. Então, muito fala que os olhos são a janela da alma. Esta frase do poeta norte-americano Edgar Allan mostra a importância do olhar. Os olhos representam nosso humor, afeto, atenção e têm a sua própria voz, e isso é pura realidade, pura verdade. Há mais verdade pura nisso? Eu não sei se você pegou essa época, talvez, se você for mais jovem, não, mas de 80, 90, enfim, de alguns anos para cá, isso foi se perdendo, mas os antigos, a criação antiga, o pessoal que foi criado, né, um pouquinho mais antes, lá atrás, só de olhar para o pai e a mãe, já sabia o que o pai e a mãe estavam querendo dizer para o filho, né? Quando não devia fazer algo, só dava uma olhada, o filho já sabia, não precisava, claro, bater, muito menos espancar o filho, não. Mas ele já sabia o que estava acontecendo, só um olhar bastava para ele entender e perceber que estava fazendo algo de errado. Logo já se corrigia. Então o olhar é muito importante. Mas o olhar que a Bíblia traz para nós vai muito além disso. O olhar que a Bíblia traz para nós é algo extremamente importante e muito perigoso. Porque sendo como a Bíblia diz, nós vamos ler aqui agora, esse versículo maravilhoso que se encontra em Mateus 6, 23 e 24, diz para nós da seguinte forma, meu irmão: os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a lamparina, a luz do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, ou luminoso, em algumas traduções. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Em outras traduções fala quão tremendas e grandes trevas são. Então vamos ver agora junto no dicionário Strong, o que ele diz para nós aí. Então nós temos aqui a palavra, primeira palavra nós temos luz e depois nós temos trevas. Então veja só, vamos ver junto aqui no dicionário Strong o que ele diz para nós sobre essa palavra grega. Na palavra grega, essa palavra, quando fala bons, que é a palavra aplos, que significa simples, singular, ou seja, aquele olhar sem maldade ou sem malícia, sem maliciar, sem pensar, aquele olhar despretensioso, não aquele olhar com maldade. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E isso é uma linha tênue, difícil da pessoa administrar. Não é fácil, e não é fácil para ninguém. Não podemos ser, como os outros, hipócrita a ponto de dizer, não, é fácil para quem está orando, buscando, não. Essa dificuldade é para todo mundo que habita sobre a terra. E qual que é, então, a vertente que tem que se fazer? Tem que se policiar, tem que tomar cuidado. Você pode até olhar, você pode ver, mas tem que tomar cuidado para não cobiçar e para não fazer germinar a semente do pecado. Isso é difícil, um grande desafio, mas com a palavra de Deus e com você jejuando, orando, buscando, você vence todos esses males que contaminam o corpo. A Bíblia diz bem claro: se os olhos seus forem bons, seu corpo será
luminoso, porque você está sempre olhando coisas que não venham poluir a sua vida espiritual. Mas a tradução também, que traz para nós, no do grego, né? Nós vamos ver que isso, no grego, vai dizer para nós a palavra escoteinos, ou das mesmas vertentes, escotos, quer dizer trevas. Enquanto que o escoteinos diz uma penumbra cobrindo a pessoa, escoto já diz bem claro, já não está mais coberto. Ele está sendo tomado pela própria treva, que é representada pelas coisas ruins, pelo olhar maligno, pela maldade, pela iniquidade, por aquilo que leva a pessoa realmente a praticar. Você não vê por aí? Tem muitos que estão assim. Por exemplo, os olhos dele estão só procurando, buscando. Quando passa uma mulher bonita, né? É óbvio que uma mulher bonita chama atenção em qualquer lugar, né? Temos que ser verdadeiro. Mas aquele que está se policiando, ele não precisa de maneira alguma sair caçando, procurando. Não, aquele que está com o coração e cheio de iniquidade, cheio das coisas ruins que o inimigo lançou sobre ele não só olha, mas ele procura, fica caçando. E quando não, cutuca o outro. Olha, você está vendo ali? Olha lá, aqui lá. Está vendo? Então, o seu olhar está carregado de maldade, de maledicência, e aí a Bíblia diz: quão grande trevas é. E o corpo da pessoa se entenebrece, porque os olhos, ele capta as coisas boas, mas também capta as coisas ruins, porque primeiro a pessoa vê, depois ela deseja. É assim. Então, quando vê algo que vai interferir no seu mundo espiritual, no seu corpo espiritual, você repreende. Ninguém é de ferro, mas você repreende. Você vê e fala: sangue de Jesus tem poder. Senhor Jesus, repreenda esse pensamento, essa coisa ruim. Porque ninguém aqui que pisa nessa terra é imune a isso. Mas temos que lutar contra essas coisas, porque Jesus disse que isso realmente leva a pessoa à condenação. Exatamente. Você vê por aí as pessoas que traem, primeiro ela olha, depois ela cobiça. Não foi assim com Davi? Davi estava no terraço, ali na sacada do seu palácio, e a Bíblia diz bem claro que quando ele viu aquela mulher bem formosa, chamada Betseba, os seus olhos já brilhou ali, seus olhos brilhou, e na mesma hora ele já apagou a sua luz interior, e ali já recebeu ali aquele desejo, deu vazão àquilo, a ponto de levar para frente, e a gente sabe o final que deu, né? É homicídio, e acabou eliminando ali a vida do esposo de Betseba. E grande foi depois a paga, ou seja, a cobrança que Deus teve com Davi foi muito grande, a ponto de não só ele ter problema com os seus da casa dele, com os seus filhos, mas também perdeu o filho, que representava o filho do pecado. O primeiro filho de Davi com Betseba, ele não se firmou, ele veio a falecer, porque o filho do pecado, Deus não protege. Então, meu irmão, tome cuidado, se policie, você que deve cuidar de você mesmo, ninguém tem que apontar o que você deve fazer, ver, enfim, é você. Você é responsável por você mesmo. Às vezes você vai na igreja, com certeza, na igreja, eu digo o templo, o local, para ouvir um sermão, e lá Deus vai te fortalecer, te sustentar, usará alguém para te trazer uma palavra da parte de Deus. Mas a vigilância depende de você, depende de nós mesmos. Nós que temos que nos policiar, nos guardar diante da presença de Deus, porque Deus tudo vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e vê os fiéis sobre toda a terra e sobre toda a parte. Os olhos de Deus nada escapa. Então, meu irmão, fique com essa palavra de reflexão de hoje, que os nossos olhos possam ser bons. Não é fácil, mas vamos lutar, porque Jesus não prometeu que iria buscar um povo perfeito. Não, negativo. Mas prometeu que aqueles que estão aqui passariam por aflições. Isso também faz parte da aflição. Mas essa aflição é passível de você vencer, é cabível. Você pode e consegue vencer ela através de você ter opinião e Bíblia no coração. É isso, você vence. E você vencerá
tudo, porque Deus te dará força para vencer. Ele jamais vai cobrar algo de nós que nós não possamos cumprir. Está escrito isso. Deus jamais vai dar a prova que você não possa vencê-la. Deus não é injusto, Ele é justo, fiel e verdadeiro. Meu muito grato, meu muito obrigado, e que Deus venha iluminar os seus caminhos, e que as trevas venham correr de longe da sua casa, da sua família, dos seus negócios, e de tudo que você colocar a mão venha prosperar e ser abençoado por Deus, porque Deus, Ele vê tudo e está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo. Oremos e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por esse vídeo que Deus nos concede. Que Deus te abençoe grandemente. Senhor eterno Deus, no nome do teu Filho e poderoso Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de buscar a tua presença, de glorificar o seu nome e também de entender que nós somos resgatados pelo Senhor, somos criaturas também, porque temos que reprimir os nossos desejos, reprimir as nossas vontades, porque se nós der vazão ao que os nossos olhos vê, ao que o nosso coração sentir, estaremos perdidos. Mas o Senhor disse bem claro que tudo isso é passível de vencer. Jesus disse, eu venci o mundo. Então ele venceu, ele é o nosso bom exemplo, o Senhor Jesus, o nosso mestre, aquele que venceu. Ele nos deu a direção, e a direção é a palavra de Deus, porque a tua palavra diz que, em Salmos, luz para o nosso caminho é a tua palavra, e lâmpada para os nossos pés, e luz para o caminho. Tua palavra é poderosa, é ela que nos sustenta e que nos orienta e que nos tira da escuridão, das trevas desse mundo dominado pelas coisas ruins que o inimigo implantou e vive implantando usando suas ferramentas de entretenimento e ferramentas na internet e tudo quanto é lugar. Mas o Senhor prometeu que aquele que se esforçar na tua presença terá também a recompensa de estar contigo na glória para todo sempre. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, livre a tua família, livre da doença, do pecado, do erro e do mal, e que a graça do Senhor Jesus venha abundar em seu coração. E como eu digo, toque o barco sempre, Jesus está no nosso barco. Shalom Lahema, paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Se for novo para fechar, ajuda aí, se inscreva, meu muito grato, muito obrigado, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo, meu irmão.